Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Ximenes, eu sou cirurgião plástico e o tema do vídeo de hoje é sobre cirurgia combinada. Será que você pode fazer ou não? Quando é que a gente pode fazer a cirurgia combinada? Mas antes de irmos para o vídeo, eu vou te pedir para curtir, para poder você seguir o nosso canal, para você ativar as notificações, porque toda semana nós estamos trazendo vídeos aqui sobre cirurgia plástica de mama, de abdômen, de lipoaspiração. Vale a pena curtir e vamos para o vídeo. Cirurgia plástica combinada é possível? É viável? Acho que depois da pergunta de quanto custa a cirurgia, a pergunta que eu mais recebo, a pergunta mais frequente que me mandam no Instagram é sobre cirurgia combinada, se dá para fazer ou não. Quando nós estamos falando de cirurgia combinada, geralmente nós estamos falando de solicitação de operar mama e abdômen junto. E a resposta que eu vou te dar logo no começo do vídeo é: às vezes é possível, às vezes não. Nós vamos utilizar de critérios para saber se você é uma paciente apta a passar por essa cirurgia combinada. E quais seriam esses critérios que eu utilizo? Bom, vou te falar da questão do peso em que você está. Quanto mais cirurgias você deseja fazer, mais você vai estar com o peso adequado para essa cirurgia, justamente para a gente diminuir risco de problemas, diminuir risco de eventos indesejados na tua cirurgia. Segundo ponto, nós vamos solicitar vários exames seus, a gente faz uma avaliação bem completa realmente do teu estado de saúde, para que a gente possa, de repente, descobrir coisas que você não sabia. E às vezes acontece sim, de a gente pegar alguma paciente que descobre alguma condição de saúde que não conhecia nesses exames e a gente vai precisar cuidar disso antes de você ir para a cirurgia. Isso já representa uma redução de risco. O terceiro ponto, a questão do teu estado de saúde, que não está ligado necessariamente apenas ao resultado dos exames, mas de uma investigação que a gente vai fazer com você, que a gente faz na consulta, uma anamnese, que a gente faz várias perguntas, investiga sobre o teu estado de saúde, para saber se você está realmente apta para essa cirurgia. Outra questão, se você é fumante ou não, o cigarro ele é um fator que é um risco, que traz um risco muito elevado para as cirurgias plásticas em geral. Imagina só para uma cirurgia combinada, então isso é sim um fator extremamente relevante. Outro ponto, a questão do grau de dificuldade dessa cirurgia. Se você vai fazer uma cirurgia de mama e uma cirurgia de abdômen, hoje em dia a forma como se faz uma abdominoplastia, a forma como eu faço, a forma como acredito que a maioria faça, a abdominoplastia exige que você faça uma lipoaspiração junto. Por quê? Porque a abdominoplastia não resolve a gordura localizada, quem resolve isso é a lipoaspiração. Então essas cirurgias elas têm que caminhar juntas para poder te trazer o melhor resultado. Então quando a gente fala de abdominoplastia, já é abdominoplastia com lipoaspiração. Então isso já é uma cirurgia combinada. E aí ela tem, obviamente, um tempo cirúrgico e tem seus riscos envolvidos. Se eu vou acrescentar uma cirurgia de mama, eu vou depender muito do grau de dificuldade dessa mama. Nós temos mamas mais fáceis de operar tecnicamente, mamas mais difíceis tecnicamente de alcançar o resultado. E quanto mais difícil for de alcançar esse resultado, será um tempo cirúrgico maior, será uma agressão cirúrgica maior, porque eu vou ter que mexer mais nos teus tecidos, eu vou ter que fazer mais alterações nos teus tecidos, e isso leva a uma agressão maior. Tudo que eu levo mais tempo cirúrgico, mais agressão, eu estou também elevando o risco. Então, quando eu faço essa associação de mama e abdômen, se eu tenho uma mama difícil de operar, se eu tenho um abdômen difícil de operar, a gente já inviabiliza a realização das duas cirurgias no mesmo momento, porque são cirurgias muito longas, muito trabalhosas, que levam a uma agressão maior para o teu corpo e, obviamente, isso elevaria o risco cirúrgico. Então, depois de toda essa avaliação que a gente faz, em que a gente realmente seleciona que pacientes estão aptas para a cirurgia, nós vamos decidir. Tá, você está apta para a cirurgia, você preencheu todos os pré-requisitos. Isso não significa que não tem risco. Isso significa que continua existindo risco, mas é um risco mais controlado. Dentro dos riscos, nós estamos com o menor risco possível para essa cirurgia pretendida. Mas aquela outra paciente que a gente considerou não apta para a cirurgia, significa que os riscos já são mais elevados, que não vale a pena você correr esse risco. O tempo inteiro nós estamos preocupados com você. Se você prestar atenção, nós falamos o tempo inteiro sobre você, sobre os riscos para você. Não é com o meu bem-estar durante a cirurgia só porque a cirurgia vai demorar mais, mas sim preocupado com a tua condição de saúde, com a tua saúde, com a tua vida. E essas pacientes, então, que não estão aptas, a gente vai tomar a decisão de fazer as duas cirurgias em tempos separados.
aí a escolha é sua. Se você vai fazer a mama primeiro, se você vai fazer o abdômen primeiro, depende daquilo que te incomoda mais. Não existe essa regra determinada. E quando a gente toma essa decisão de fazer a cirurgia separado, a grande maioria das pacientes consegue entender muito bem por que essa decisão foi tomada e entra nesse projeto e faz realmente uma primeira cirurgia, depois se programa para outra cirurgia. E qual é o tempo que é determinado, que é solicitado entre uma cirurgia e outra? Dependendo de qual seja a tua escolha primeiro, de como foi a tua primeira cirurgia, a gente vai ter um tempo mínimo de 6 meses e máximo de 1 ano de intervalo para você fazer essas 2 cirurgias, mas geralmente as pacientes com 6 meses já retornam para fazer a segunda cirurgia porque estão ansiosas por fazer essa segunda cirurgia. Também vale comentar que a maioria das pacientes que querem fazer cirurgias combinadas estão preocupadas geralmente com 2 coisas. Primeiro, com a questão financeira, porque teoricamente estão fazendo uma economia porque estão fazendo uma cirurgia num tempo só. E eu vou te dizer que isso não é verdade. A diferença do ponto de vista financeiro é tão pequena que não justifica de forma alguma o risco a mais que você está correndo. E o segundo ponto é a questão de ausência do trabalho, ausência da vida, da rotina. Sim, isso faz sentido. Você ter uma recuperação num tempo único para 2 cirurgias, isso vai te economizar a ausência dessa rotina do trabalho. Beleza, quanto a isso tudo bem. Só que a questão do risco da cirurgia sempre será preponderante, sempre será mais importante do que esse benefício, do que essa comodidade da tua ausência. E eu, como médico, eu tenho que me preocupar mais com a questão do risco do que com a tua comodidade de se ausentar do trabalho, né? Então, eu entendo essa questão da paciente, mas eu não posso levar isso em consideração. Eu tenho que sempre priorizar a questão do risco cirúrgico para você, para que a sua cirurgia seja mais segura e você possa fazer a sua cirurgia combinada com o menor risco possível. E vamos acrescentar o fato de que atualmente, da forma como eu faço minhas cirurgias, vamos citar só como exemplo, uma mastopexia em L por planos, com dual plane, grip plane, sutiã interno. São muitas evoluções técnicas que levam necessariamente a um aumento do tempo cirúrgico. A gente precisa de um refinamento maior para te entregar um resultado melhor, aquele resultado que você deseja, mas isso vai levar mais tempo cirúrgico. Então fica difícil você fazer associação de cirurgias quando você tem necessidade de mais tempo para um maior refinamento, para entregar tecnicamente uma cirurgia de resultado melhor. Isso existem vários estudos científicos mostrando a relação direta de aumento de risco da tua cirurgia de acordo com o tempo cirúrgico. Então, também a gente tem que se preocupar o tempo inteiro com esse tempo. Tempo cirúrgico que tem a ver tanto com a agressão cirúrgica como tem a ver com a parte anestésica também, né? Quanto mais tempo você passar sob efeito anestésico, também tem os riscos envolvidos. E a gente não pode esquecer de todos esses detalhes na hora de fazer essa avaliação sua, se você realmente é uma paciente apta a passar para essa cirurgia combinada. Então, o aumento da sua exigência enquanto paciente de um resultado excelente me levou à necessidade também de utilizar técnicas cirúrgicas mais apuradas, técnicas cirúrgicas mais refinadas, que levou ao aumento do tempo cirúrgico e, obviamente, que esse tempo cirúrgico, sendo importante, leva à necessidade de a gente fazer uma avaliação bem específica sua na consulta, de levar em consideração todos esses aspectos que nós conversamos para decidir se você realmente é uma paciente boa para submeter a essa cirurgia combinada. E esse foi o nosso vídeo de hoje, e se você gostou, aproveita para curtir, compartilhar com um amigo, é sempre importante. Pode deixar teus comentários aí embaixo que eu vou fazer questão de responder pessoalmente e deixa as notificações ativadas, porque a gente sempre está trazendo aqui vídeos sobre cirurgia plástica de mama, abdômen e lipoaspiração. Um abraço!